Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui com mais o Clube da Análise e hoje estaremos falando sobre um filme muito odiado, Madame Teia. That's your emergency. That man is trying to kill you. The hell? I don't know. Come on. Eu acredito que depois desse vídeo você vai ter uma visão muito diferente sobre o filme. Mas será que o filme Madame Teia é tão ruim assim como a crítica tá dizendo? Quer dizer, disse, né, no caso, porque já foi lançado faz um tempinho. Pessoal, eu tava vendo aqui, eles praticamente crucificaram a Dakota. Bom, eu tenho que começar aqui falando sobre tudo de ruim que eles falaram, né, pra gente ver se realmente eles estão certos. Primeiramente, a avaliação da crítica geral ficou dessa forma. No Tomato Meter do Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica ali ela ficou entre 10 a 12%. Um número ridículo, extremamente baixo para um filme de super-herói. O Metacritic aqui ele ficou em 26 de 100 na média das críticas, classificando aqui o filme como desaprovável. Esses índices aqui eles mostram que a grande maioria esmagadora dos críticos não indicam o filme. E a grande pergunta aqui é: quais são as grandes críticas do filme? Segundo eles, o filme aqui ele tem roteiro fraco e confuso, com muitas falhas de lógica e diálogos considerados ruins, falta de ação envolvente e cenas pouco impactantes para um filme de super-herói. Personagens e performances desapontadoras, incluindo dizendo que nem o talento da Dakota Johnson conseguiu salvar o filme. E tiveram críticas tão duras que chegaram a chamar o filme de bagunça emaranhada. E não acaba por aí não. O pior eu deixei pro final. O reconhecimento ele foi tão negativo que o filme ele ganhou destaque nos prêmios Razzie, que satiriza ali os piores filmes do ano, e ele teve o prêmio de pior filme e pior roteiro, e também pior atriz com a Dakota. Pessoal, Madame Teia aqui teve uma recepção tão ruim que foi considerado por muitos o pior filme de super-herói de 2024. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu vi a crítica falando tão mal do filme que isso até me broxou de assistir ele. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Que talvez tenha muita gente que sentiu a mesma coisa que eu senti. A crítica falou tão mal que as pessoas, nem vou dar uma chance para esse filme trash. E eu fiquei muito curioso, porque aqui você vê que eles acabam, eles destroem com o filme. Aí eu fiquei pensando, o filme ele é tão ruim assim mesmo? Ele é tão trash assim? Aí eu pensei, então tá, né? Vamos ver o quanto eles estragaram a história da Madame Teia. Pessoal, eu juro pra vocês, eu já tava com o meu olhar crítico aqui, ó. Eu já tava com raiva da pobre da Dakota por causa deles. Porque eu gosto da Madame Teia, eu gosto do personagem. Ela tem ali uma participação muito importante do universo do Homem-Aranha. Então, finalmente, fui assistir o filme. Eu até registrei aqui pra vocês o dia. Foi dia 7 de fevereiro de 2026, a 1h20 da madruga. Então eu coloquei o filme pra assistir. E deixa eu falar pra vocês o que eu enxerguei. E me desculpa, pessoal, dessa vez eu vou ter que defender a Sony Pictures. Porque veja bem, primeiramente eles começaram reclamando do roteiro. Só que olha o que o filme entrega. O filme se passa no mesmo universo dos filmes derivados do Homem-Aranha. Só que o foco é totalmente diferente. Aqui o destino e as visões do futuro são a origem de uma das figuras mais enigmáticas do universo da Marvel. E aqui a trama acompanha a história de Cassandra Webb, que é uma paramédica que trabalha em Nova York no início dos anos 2000. E aqui Cassandra ela leva uma vida comum, ela é cética, ela é fechada emocionalmente, e esse comportamento dela que é derivado da morte estranha da mãe dela em uma expedição na Amazônia. Basically, they supercharge their cellular structure. That spider can give superhuman strength and power like las arañas. Mythical spider people who run across the treetops and punish evil men with their black poison touch. Cassandra que ela é órfã e por isso ela tem traumas de abandono. E por isso também ela não consegue perdoar sua mãe. E ela não acredita em nada sobrenatural. Até que em um momento a sua própria realidade começa a desmoronar. E a sua vida dá essa reviravolta por causa de um acidente quase fatal. E com isso ela experimenta pela primeira vez visões do futuro. No começo elas aparecem apenas como flashes confusos. Guys are ice cold. Always been a death trap. Who can change the future?
acontecimentos que ainda não ocorreram, pessoas em perigo e até mesmo visões de mortes iminentes. I'm having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. E então ela percebe algo assustador. Aos poucos, ela percebe que essas visões elas se tornam sempre reais, a menos que ela intervenha. Tipo, ela teve uma visão de uma desgraça. Ela pode mudar o curso da história. Vocês já viram o filme Premonição? Então, fica mais ou menos com essa pegada. Kimberly, what's going on? Só que aqui também tem uma questão, que é uma grande loteria. Ela pode interferir, mas nem sempre pode dar certo. E daí ela tenta descobrir o que está acontecendo com ela, por que ela fica sentindo toda hora essa sensação de déjà vu. Então ela descobre que as suas habilidades estão ligadas à sua mãe. A mãe dela aqui era uma grande estudiosa de tribos antigas amazônicas. E essas tribos, elas eram associadas a uma espécie de aranhas místicas. E eles realizavam rituais que concediam dons psíquicos. E é nesse ponto que o filme conecta o passado com o presente, e aí ele começa a introduzir o lado mais místico no universo de Homem-Aranha. E enquanto ela tenta entender os seus poderes, ela cruza o seu caminho com 3 jovens: Julia Cornwell, Anya Corazon e Matt Franklin. E nas suas visões, ela vê as 13 garotas serem assassinadas pelo Ezequiel Sims. Ezequiel aqui ele tenta acabar com a vida das garotas porque ele tem sonhos seguidos de um futuro que ele morre pelas mãos delas. Ezequiel também teve contato com a aranha mística e por isso ele vê fragmentos do futuro. E o filme ele se torna uma caçada, uma corrida contra o tempo, e a questão agora é sobrevivência. E aqui no filme, o final ele termina com a Cassandra definitivamente assumindo o papel de Madame Teia. E então ela se torna guardiã do futuro e da teia que conecta os eventos. Sinceramente, eu não vi nada de errado no roteiro, nada de errado na história e nem na atuação da Dakota. Pelo contrário, pessoal, a Sony aqui ela conseguiu dar dinâmica em uma história que é muito difícil de tornar em filme. Olha só, vamos compreender o que eu tô falando. A Madame Teia é um personagem que eu amo, porque eu conheço o personagem das HQs. Só que tem um fator aqui que eu acho que as pessoas estão esquecendo. Nas HQs, pessoal, a Madame Teia ela é uma idosa cega com uma mobilidade extremamente limitada. E aqui nas críticas eles estavam exigindo mais ação no filme. Só que nos quadrinhos não existe cenas de ação com a Madame Teia. Sabe qual é o problema aqui? Eles estão querendo comparar super-heróis como Homem-Aranha com a Madame Teia. Tá de brincadeira, né? Gente, a Madame Teia é uma senhora com poderes místicos que fica sentada em uma cadeira em forma de teia, que ali é uma espécie de mecanismo, de sistema de vida para ela. Ela é muito poderosa sim, só que na parte mental e cósmica. Tanto que nos quadrinhos ela aparece mais como participação, ela é um personagem no universo do Homem-Aranha. Eu me lembro que nas HQs ela era uma senhora misteriosa, enigmática, falava em metáforas. Ela sempre trazia aquele tom de sabedoria, aquela pessoa que sabe mais do que diz. Meu caro rapaz, o quê? Quem foi que disse que as coisas deveriam ser perfeitas? Quem disse isso? Fui eu. Quem está aí? O que é isso? Ah, uma falsa vidente. Falsa o quê? Você é que é um falso. Como você sabe quem eu sou? E como sabe tanto a meu respeito? Eu quero respostas! Você as terá. Está dizendo que você tem que acreditar em mim. E tem que ter a fé de uma criança. Ela não interfere diretamente nos eventos, em vez disso, ela orienta, ela alerta, ela é uma espécie de voz da razão. O papel dela ali é te guiar no meio da escuridão. Embora o poder dela venha de uma aranha, a situação aqui é totalmente diferente do Spider-Man. Os poderes dela aqui são ligados à teia da vida, do destino. E aqui tem uma conexão de todos os Homens-Aranha do multiverso. Em outras palavras, a Madame Teia ela foi feita para funcionar bem com o Homem-Aranha. E os caras conseguiram fazer um filme aqui, onde a personagem principal só consegue ver o futuro e não quando quer, porque ela ainda não consegue dominar os poderes, e enfrenta um super vilão com apenas sorte, inteligência e estratégia.
pessoal, os caras aqui conseguiram tirar leite de pedra. Olha, crítica que me desculpe, mas parece que eu tô vendo aqui, sabe o quê? Um certo tipo de preconceito. Vocês sabem que é a Dakota que fazia o papel de Anastasia no filme 50 Tons de Cinza. E a exposição sexual da atriz no filme é enorme. Ali é praticamente uma garota que vira uma espécie de brinquedinho sexual de um playboy milionário. E a gente sabe como é que o mundo enxerga as coisas. Chave que abre qualquer fechadura é chave mestra, mas fechadura que abre com qualquer chave não presta. É assim que a mulher é vista comparada com o homem, a gente tem que encarar essa realidade. Eu acredito que aqui eles pegaram no pé dela porque pra fazer filme de super-herói, na cabeça deles, ela não presta. Bom, mas essa é a minha opinião, né, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se até mesmo vocês acham que o filme é tão ruim assim como todos dizem. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueçam, vídeo toda semana e até a próxima.